Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer um mergulho bem profundo e super reflexivo no capítulo 29 do livro Justiça Divina. Para quem já acompanha, sabe que essa obra incrível que foi psicografada pelo Chico Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel é basicamente um estudo avançado sobre o céu e o inferno de Allan Kardec. Aqui, a gente vai equilibrar aquela emoção mais pura com a ciência espiritual nua e crua. O capítulo de hoje se chama Oração na Festa das Mães e ele traz uma perspectiva fascinante que une a lógica implacável do universo com a nossa necessidade urgente de amor e acolhimento. Mas antes da gente entrar de cabeça no texto, dá uma olhada nessa paisagem contemplativa do Edgar Degas. É para ajudar a gente a definir um tom mais calmo e reverente para a jornada intensa que vem por aí. Sabe, assim como a gente precisa observar as colinas de bem longe para conseguir entender a vastidão de toda a paisagem, a ciência espiritual faz o mesmo convite para a gente. Ela pede para a gente afastar um pouquinho a visão daquelas dores imediatas, bem de perto, para conseguir enxergar o quadro completo da vida imortal. É exatamente com essa amplitude de visão que a gente tem que abordar o nosso tema de hoje. E a gente tem que começar com uma pergunta que é, sinceramente, um soco no estômago. Quem a gente esquece quando o mundo inteiro está em festa? A gente faz isso para puxar o foco na mesma hora para aquelas realidades invisíveis que acabam ficando escondidas atrás dos nossos momentos mais felizes em sociedade. Pensa só no Dia das Mães. É aquela data cheia de flores, presentes, homenagens, né? Mas no meio de toda essa luz, de toda essa festa, quem é que a gente está deixando lá no escuro? E é aí que a gente entra na primeira grande questão, o paradoxo da celebração. O que é muito interessante aqui é que o Emmanuel não tenta fugir dessa contradição de jeito nenhum. Muito pelo contrário, ele joga isso na nossa cara para dar aquele choque de realidade. Olha só o contraste absurdo que ele faz. De um lado, a gente tem aquela celebração toda idealizada da maternidade, os almoços em família, a gratidão justa para quem nos deu a vida. Mas do outro lado da moeda, ele traz um retrato super cru e realista daquelas mulheres que estão sofrendo nas sombras. As mães esquecidas. Para essas mulheres, a maternidade passa longe de ser um conforto, viu? Ela é quase um purgatório de aflição, de onde elas simplesmente não conseguem sair. Tem um abismo imenso, tanto social quanto espiritual, dividindo o que é ser mãe aqui na Terra. Então, vamos entrar no coração desse nosso estudo e falar sobre o peso invisível que essas mães carregam. Prepara o coração, porque os detalhes que o autor traz agora são um retrato totalmente sem filtros do mundo em que a gente vive. É literalmente de partir o coração. Ele pede bênçãos por aquelas mães que, num instinto quase desesperado de sobrevivência, vão revirar lata de lixo para achar comida estragada. Comida que, sério, até um cachorro de rua rejeitaria. Imagina o nível de degradação material. Nessa hora, o instinto de mãe grita tão alto que atropela qualquer senso de dignidade humana. É a fome mais extrema ditando as regras. E o sacrifício vai ficando ainda mais trágico. A gente se depara com a dor de mães que vendem o próprio corpo num impulso desesperado para conseguir comprar remédio e salvar a vida dos filhos. Elas pintam o rosto, tentam esconder as lágrimas de uma alma completamente dilacerada. A necessidade de salvar a criança é tão gigante que elas passam por cima de qualquer convenção, numa tentativa que pode ser equivocada, sim, mas que nasce do mais puro e extremo amor. A gente também precisa parar para refletir sobre aquela agonia profunda das mães que não aguentaram. A dor foi tanta que levou ao colapso mental. Sabe, o peso contínuo do mundo, a miséria, isso literalmente quebra a fragilidade da mente da gente. O texto lembra dessas mulheres que enlouqueceram e foram trancadas, exiladas de qualquer carinho, vivendo presas num sofrimento que a gente não consegue nem dimensionar. E para fechar essa parte mais dolorosa, vem a tristeza do abandono na velhice. Mulheres que deram a vida inteira pelos filhos, mas que agora, de cabelos brancos, estão sozinhas. Ninguém quer. Sobra para elas apenas os braços da caridade institucional. Elas passam a existir só como sombras de um mundo que está correndo rápido demais para perceber que elas ainda estão ali, respirando. Mas aí a gente muda um pouco a nossa perspectiva, entrando na lei de causa e efeito. Porque se a primeira parte desse estudo choca pela emoção, agora a doutrina vem exigir da gente o uso da razão para contextualizar tudo isso de forma intelectual. O ponto-chave para entender a justiça divina é que ela nunca é sádica. Não é uma crueldade aleatória de um Deus punitivo. Ela analisa essa aflição toda pela lei de causa e efeito. Trazendo para uma linguagem bem direta, é tipo a terceira lei de Newton, só que aplicada à nossa moral. Toda ação tem uma reação, tem uma razão estrutural e lógica por trás de tanta dor. O sofrimento é um reflexo de ações passadas que estão pedindo reequilíbrio. E olha como isso é genial.
A doutrina consegue equilibrar perfeitamente essa justiça lógica com um chamado gigantesco para empatia. Sim, a gente entende a mecânica do sofrimento e estuda causa e efeito, mas presta atenção. Saber que existe um motivo passado nunca, de forma alguma, tira da gente a obrigação de ter compaixão ativa. A Terra é uma escola, um hospital de aprendizado pesado, mas saber que o outro está ali para curar a própria alma não te isenta do dever de ser o enfermeiro que vai lá e limpa a ferida dele, percebe? Agora a gente vai dar um giro nessa narrativa e entender quem são realmente essas mulheres, entrando no conceito das heroínas da retaguarda. Longe de tratar essas mulheres como simples vítimas ou devedoras sem agência, Emmanuel joga a estatura espiritual delas lá em cima. Ele as chama de heroínas da retaguarda. Elas estão pagando os tributos mais pesados de sofrimento que a Terra exige para purificação. No meio daquele anonimato todo, no palco da miséria, elas estão travando a batalha mais difícil que existe, que é vencer a si mesmas. E a comparação que ele faz é poderosíssima. Ele compara as mães esquecidas de hoje com as filhas de Jerusalém, aquelas mulheres super corajosas que ficaram lá firmes, compartilhando as agonias na cruz quando quase todo mundo tinha fugido. Isso dignifica demais o sofrimento de hoje. Mostra que o choro daquela mãe, na miséria, ecoa e é ouvido com a mesmíssima reverência daquelas que choraram aos pés do Cristo. Juntando agora todos esses fios intelectuais e emocionais que a gente desvendou até aqui, a gente chega no chamado à compaixão, que é o grande apelo final do autor. Emmanuel termina a prece rogando direto a Jesus para olhar por elas. Ele resgata aquelas histórias clássicas de cura, como o conforto que Jesus deu para a samaritana e a alegria devolvida para a viúva de Naim. E ele implora: compadece-te da mulher. É a prova de que, mesmo com a máquina perfeita da lei de causa e efeito rodando, a misericórdia divina ainda é aquele alívio indispensável que vai cicatrizar as feridas da nossa evolução. Para a gente fechar essa nossa análise com chave de ouro, queria deixar essa ideia martelando aí na cabeça de vocês. Já que a gente sabe que tem toda uma ciência por trás da dor e que essas pessoas que mais sofrem e estão à margem da sociedade podem ser, na verdade, gigantes espirituais, como é que a nossa atitude tem que mudar a partir de hoje? Que a nossa compaixão deixe de ser só uma pena passiva e vire uma ação de verdade. Fica a reflexão, pessoal. Até o nosso próximo estudo.